Bom dia a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, o sétimo domingo do tempo comum na liturgia da palavra. A liturgia que todos os dias traz um evangelho com duas leituras, né? Sempre aos domingos tem duas leituras e o salmo. Mas a gente, para não tomar muito espaço, o tempo de vocês, a gente faz apenas o evangelho com o comentário, né? O humilde comentário feito por mim. Então, o evangelho de hoje vai contrariar o pensamento de muitas pessoas, né? Vai contraditar, muitas pessoas irão ignorar, né? E até aqueles que dizem que seguem Jesus também irão ignorar esses ensinamentos de Jesus, mas é o modo correto de nós mostrarmos que queremos um mundo melhor, que queremos a salvação, que queremos ser o contrário do primeiro homem que nasceu do pó da terra, né? Que é Adão. Jesus é o segundo homem que veio ao contrário do primeiro homem que nasceu do pó da terra, que trouxe o pecado ao mundo, né? Que através do pecado entrou a morte. Jesus, ele nasceu do Espírito. O pensamento dele é diferente, vem diretamente de Deus. E é o modo correto de nós trazermos a paz ao mundo, né? Trazermos o amor, em primeiro lugar o amor. O amor é quem traz a salvação, o amor posto em prática. Se nós assim o cumprirmos do jeito que Jesus ensinou, não existiria guerras, não existiria ódio, não existiria brigas dentro de nossas casas, né? Nos países contra países, reino contra reino, né? Igreja contra igrejas e daí por diante, né? Cada um contra o outro, cada um é quem está certo, mas é porque nós muitas das vezes não queremos mais seguir, ou não queremos mais ouvir, enxergar e nem falar dos ensinamentos de Jesus. Queremos um mundo do jeito que cada um deseja, né? Para a sua própria felicidade. Então, o tema do evangelho de hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 27 ao 38, diz mais ou menos o seguinte: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É um pouco comprido, mas eu vou ler para vocês, né? Não dizer que sou eu que estou inventando. Vou ler aqui, dito por Jesus, né? O evangelho que está em Lucas, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada na face direita, ofereça também a outra. Se alguém tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim.
E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus também. Ele é bom para todos, né? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, no meditando a palavra aqui, sem ter nada escrito aqui, é da minha cabeça mesmo, né? Não escrevi nada. Eu vou falar um pouco aqui. Jesus, ele é o contrário, ele ensina o contrário do que o mundo nos ensina. O mundo que o pecado entrou através do primeiro homem, né, que está aqui na primeira leitura, na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 15, dos versículos 45 a 49. É só você ler, né, que diz mais ou menos o seguinte: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem veio do céu. Como foi o homem terrestre, assim também será as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também será as pessoas celestes. E como será refletido, e como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Pois é, está na segunda leitura que acabei de falar para vocês. Jesus, ele é o segundo homem. O primeiro homem, nascido do pó da terra, é o homem que trouxe a morte, né? Já que ele nasceu da terra. É da terra. Os homens que pensam segundo este mundo, né? Esta terra, os ensinamentos do mundo, né? As pessoas que não conhecem este segundo homem que veio do Espírito, que é Jesus, que veio para eliminar a morte. O primeiro homem, Adão, trouxe a morte, né? Já que a serpente enganou, seduziu a Eva, né? Deus criou ali o jardim, deixou tudo para o homem ser feliz e cuidar ali do jardim, do mundo, né? Até com rios correndo ali no meio, e com as plantas, as árvores, com tudo, todos os frutos para o homem comer e ser feliz. Mas ali existia uma árvore do bem e do mal, né? Que o homem não poderia comer. Mas a serpente induziu, enganou Eva. Eva caiu, né? Com o orgulho, querendo ser igual a Deus, o superior,
caiu naquele pecado e comeu daquele fruto proibido. E por isso entrou a morte no mundo, né? Já Maria, ela é a segunda mulher, que através de Maria veio a salvação. Jesus se encarnou no seu ventre, né? Com o sim dela, ele veio e trouxe Jesus, né? O segundo homem que vem do Espírito, que foi concebido pelo Espírito Santo. E as pessoas que seguem o segundo homem, que é Jesus, esses são contra as ações deste primeiro homem que trouxe a morte, que nasceu do pó da terra. Nós que seguimos Jesus devemos nascer do Espírito Santo, seguir Jesus, que é um fruto, é uma ação gerada do Espírito Santo de Deus, ou seja, é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? E para seguir Jesus, precisamos ser o contrário, mostrar o contrário, né? Não só dizer de boca, mas cumprir isso no nosso dia a dia, já que não é muito fácil não, né? Mas é possível você amar os seus inimigos, né? Fazer o bem aos que te odeiam, os que te caluniam, não sei como é que chama esse nome, caluniam, né? Que falam mal de você, que te odeia, que faz de tudo para você cair na desgraça. Você tem que amar essas pessoas, né? Se alguém te dá uma bofetada, um tapa na face, ofereça a outra. Isso quem tem o segundo homem, que é Jesus, quem tem o Espírito Santo, isso é possível. Porque o Espírito Santo é quem guia a gente. Você tendo o Espírito Santo é comparado com uma pessoa embriagada, né? O mundo chama de embriagado, de louco, de maluco, né? Que tem pessoas embriagadas por aí que o outro bate nela e ela não tem reação de nada, né? Ela leva uma queda aí de moto, de carro e não sente nada. Assim é quem tem o Espírito Santo de Deus. Perdoa. Ao invés de, como o primeiro homem ensina, aqueles que seguem o mundo, de revidar, então a pessoa, ela perdoa, ela vai rezar, pedir a transformação desta pessoa que está a perseguindo, a maltratando, a odiando, desejando o mal para ela. A pessoa vai ter dó, vai sentir amor, ou seja, o amor é quem faz com que a gente reze, que a gente quer o bem das pessoas de modo geral, mesmo que elas nos odeiam, nos perseguem. Então é desta forma que iremos mostrar a diferença, porque se a gente amar só aqueles que nos ama, só aqueles, fazer o bem, só aqueles que nos fazem o bem, isso é fácil demais, né? Porque os pecadores, né? Até as pessoas do mal, que vivem para fazer o mal, elas gostam de quem gosta delas, daqueles que fazem o bem a elas, né? Então nós que nascemos do Espírito, temos Jesus no nosso coração, nós devemos mostrar o contrário, a outra face, né? Se alguém te dá uma bofetada, ofereça a outra, né? Ou seja, se alguém te dá um tapa na cara, ofereça a outra face. Ou seja, perdoa. Isso muitas das vezes é mais do que levar outro tapa, você perdoar, que isso não é fácil. Ou seja, deixar quieto, deixar que tudo se resolva. Mas tem muitos casos também que a gente não pode deixar quieto, né? Tem justiça para isso. Tem que levar a justiça dos homens, né? Para
em certos casos, não pode ficar só por isso, né? Mas sobre o perdão, a gente deve perdoar a todos e rezar por eles, por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, que falam mal da gente, que desejam mal para a gente. É assim que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, né? É bem diferente do que o mundo nos ensina, trazido por este primeiro homem que foi nascido do pó da terra. Este homem que jogou a culpa para a mulher, para Eva, e Eva jogou a culpa para a serpente. Ou seja, ninguém assume, né? As pessoas que cometem os erros, os pecados, né? Não assumem, sempre joga a culpa para outra pessoa. A outra pessoa joga para outra. Não, foi por causa de fulano, foi por causa de fulano. E ninguém quer assumir o erro, né? Mas o segundo homem veio para destruir a morte. Mas temos que cumprir com os seus ensinamentos, né? Tem muitas coisas aqui no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7 de São Mateus, né? Que é o novo mandamento que Jesus nos ensinou, que se a gente for falar para as pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo aquelas pessoas que dizem que seguem Jesus, elas não irão querer saber nada disso, né? Como eu mesmo. Mas isso é uma luta contra a carne, contra os prazeres da carne, a vontade da carne, né? Se você tiver Deus no coração, o Espírito Santo de Deus, então isso fica mais fácil. Fica como essa pessoa embriagada, né? Que o Espírito Santo de Deus é como uma embriaguez, né? Tem até o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, que significa assim, essa transformação, que Jesus pode transformar a pessoa do mundo dos vícios, do pecado, pessoas que talvez você acha que não tem mais jeito para nada, mas Jesus ele pode transformar, basta você aceitar ele, os mandamentos, o pedido que ele faz todos os dias para você aceitar ele, você e eu, que ele faz essa transformação, pegar aquela água velha e transformar ela em vinho. O vinho que significa o sangue, né, de Cristo. A hóstia consagrada, tudo isso e muito mais, né? Jesus diz em outras passagens das Escrituras que quem não beber o seu sangue, né, quem não comer sua carne e beber o seu sangue, não faz parte do reino de Deus, né? Pois bem, este foi o meu humilde comentário, não tem nada escrito aqui, estou tirando da minha mente, de um pouco que eu sei, né? E com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, espero que todos compreendam. Se tiver Deus no coração, o Espírito Santo de Deus vai compreender, né? E tem muitas e muitas coisas aqui, né? Você emprestar as coisas às pessoas, ser misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso, emprestar sem esperar o retorno, né? Muitos e muitos ensinamentos que, se você for voltar o vídeo atrás aí, quando eu leio o Evangelho, você vai ver, né? Porque o tempo é curto, não tem como a gente explicar tudo aqui, né? Para não ficar muito comprido o vídeo, né? Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, este é o 7º domingo do tempo comum na liturgia, e hoje é domingo, dia 23 de fevereiro de 2020.
2025. Vou encerrar por aqui, mas logo a gente prega mais na igreja católica aqui de Carnaíba. Tchau e até a próxima. É só rever as leituras aí para você confirmar que o que eu falei não foi inventado por mim, está no Evangelho. E eu vou falar mais sobre isso daqui para frente, todos os dias. Amém? Um bom dia, tudo de bom.